Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Marcos capítulo 14, versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. João capítulo 16, versículo 22 e 23. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. João capítulo 5, versículo 24. Eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com seu propósito. Aqui eu quero voltar no versículo de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui agora me veio um pensamento, ou seja, é uma revelação, do Espírito Santo. Às vezes a gente ora por pessoas, mas se a pessoa não crê em Deus, a gente não pode fazer nada. Por mais que a gente ore, a pessoa ela precisa crer, ela precisa ter fé em Deus. E outra passagem aqui que me chamou a atenção é Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Às vezes, tem muitas igrejas que em vez delas aproximar o fiel, elas acabam afastando. Porque muitas pessoas que vão à igreja é porque ela precisa, ela está buscando algo. Ou às vezes ela está buscando uma cura, uma libertação, ou às vezes ela está buscando uma palavra, de Deus.
E muitas igrejas, em vez de aproximar, eles acabam afastando o fiel. Porque muitas igrejas não pregam o amor de Deus, eles só prega condenação. Só prega condenação. Deus, ele é justo, só que Deus também, ele é amor. Deus é amor. E aqui Jesus diz, né, que ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5 diz: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Hebreus capítulo 7, versículo 22. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então aqui a nossa transformação, ela é de glória em glória. É um processo. É um processo. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. João capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Muitas pessoas pedem para Deus abençoar, só que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, todas. Lucas capítulo 5, versículo 31 e 38. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Esse versículo aqui de Lucas, capítulo 5, 37 e 38, ele nos revela o quê? Que ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Ou seja, ninguém coloca a nova aliança junto com a velha aliança. Ou seja, lei e graça é como água e vinho, água e óleo, não se mistura. Você precisa esvaziar o velho para receber o novo. Você precisa de uma renovação de mente, uma metanoia. Conforme você vai ouvindo a palavra da graça, da nova aliança, você começa a esvaziar o velho, que é a lei, que é a antiga aliança, que muitas igrejas pregam.
Lucas capítulo 5, versículo 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Ou seja, muitas pessoas não aceitam a nova aliança, não aceitam a graça. Diz que o velho é melhor, a lei de Moisés é melhor. O que a igreja prega que é errado é melhor. É uma escolha. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Larga o velho e apropria-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Aqui nessa passagem nos lembra o que Jesus falou para Nicodemos, né? Que ele precisava nascer de novo para entender a nova aliança. Jesus comentou. Aí Nicodemos falou, mas mestre, teremos que entrar novamente no ventre da nossa mãe para nascer de novo. Deus diz, né, que o meu povo padece por falta de conhecimento. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Divino poder nos deu deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou, então a mulher, que foi que você fez? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, eu estou trazendo para vocês a graça, a nova aliança. Aí agora você decide se você vai comer o novo ou o velho. A escolha é sua. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos de sua glória. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Eu quero isso. Eu paro de pedir. Eu digo obrigado, eu creio e aí eu ajo. Ou seja, você não pede nada para Deus. Por exemplo, você quer uma coisa, você só diz assim, Senhor, eu quero isso.
Aí você já falou o que você quer. Então você vai parar de pedir. Você não vai pedir mais. Agradece. Obrigado, Senhor, por ter me dado isso que eu acabei de pedir. Creia e haja. Em João 10, parte 2 diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Eu já li esse versículo, mas vou ler de novo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Oh, glória, aleluia. João capítulo 1, versículo 29 a 36. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela nos enche de fé. Tua palavra alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas, Pai, que têm passado por muitas crises. Cremos, Pai, na Tua palavra. Cremos no Senhor, que muitas coisas podem mudar. Pai, coloque fé nesse coração. Que essa pessoa creia, Senhor. Que a Tua palavra tem poder. Abençoe, Pai, a casa dela, a família dela, o ministério dela, Senhor. Os sonhos, os projetos, toda a sua vida. Eu oro abençoando todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Você já reconheceu Jesus como seu único Salvador? Se não, a palavra de Deus diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos capítulo 10, versos de 9 a 10. Vamos confessar? Senhor Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida.
Eu reconheço que pequei e eu venho a ti confessá-los e pedir o seu perdão. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu creio que tu és Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Por isso, eu abro meu coração e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Por favor, dirija a minha vida daqui para frente e me transforme para que eu faça a sua vontade e não a minha. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vocês são salvos pela fé. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 9. Que a unção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida e cubra toda a nossa família. Que Deus abençoe toda a sua vida. Eu, Yara, não prego religião. Eu prego a Bíblia, a palavra viva de Deus, do Deus vivo. Eu prego a graça. Eu prego a nova aliança, pois está consumado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o suficiente. Compartilhe essa palavra para que mais vida seja edificada. Dá um like no canal, assim o canal entende que é um vídeo bom e leva para outras pessoas. Seja um abençoador. Compartilhe. Você abençoará outras pessoas para a glória de Deus. Deus abençoa a sua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.